sutura. Em cirurgia bucal, essa pinça do tipo Mayo-Egger é a mais utilizada para a sutura de boca. Existe na ponta dela uma estrutura que nós chamamos de vidia, que ela deixa essa ponta mais precisa. Às vezes parece um pouco de implicância quando o professor fala, pessoal, comprem porta-agulha com a ponta de vidia. Vai aparecer no próximo slide. Essa ponta de vidia, ela é extremamente precisa. Vocês não vão sofrer na hora de suturar. Então, esse é um tipo de material que vale a pena investir com essa ponta de vidia. Tudo bem? A empunhadura, da mesma forma que eu pego a minha tesoura, eu vou pegar o meu porta-agulha. Vai ter uma foto aqui, olha lá. Então, da mesma forma, o dedo polegar e o anular aqui nas alças e o dedo indicador dando apoio aqui no meu cabo, ok? Aqui é os tipos de porta-agulha, então nós usamos praticamente esse aqui, ó, em cirurgia bucal. Nós ensinamos vocês a utilizar com esse aqui, que é o mais fácil para vocês suturarem. Então, quando a gente está começando, é o mais tranquilo de se aprender a suturar. Esse aqui é um porta-agulha difícil de usar, ele é muito delicado, muito utilizado pelos periodontistas em cirurgia periodontal, por ele ser mais delicado. E esse aqui é um porta-agulha que nós não utilizamos em cirurgia, ele é muito utilizado, por exemplo, na orto, para fazer as amarrilhas de fio de aço ali quando a gente vai fazer a apreensão de um bracket, por exemplo. Esse cabo dele aqui, ó, ele tende a furar muito a luva, então não dá muito certo. Esses dentes aqui, ó, geralmente eles furam a luva e você está numa cirurgia com sangue, não é legal ficar furando a luva, ok? Então nós vamos usar o Mayo-Egger, que é o que vocês vão comprar para a prática de sutura no laboratório, tá? Como é que eu pego a minha agulha? Tudo isso, gente, nós vamos retomar lá no laboratório, ok? Então a apreensão da minha agulha é dessa maneira, no meio da agulha. Então o meu porta-agulha, ele vai trabalhar dessa forma. Não é aqui, nessa extremidade, e muito menos na ponta, senão essa ponta ela não vai adentrar o tecido, ok? Então é bem no meio da agulha, mas isso nós vamos retomar lá na aula prática, tá? Um outro instrumental que nós usamos para sutura é essa pinça chamada Dietrich, que é um outro instrumental um pouco mais caro que nós vamos pedir para que vocês façam a aquisição. Por quê? Porque ele é extremamente interessante. A ponta dela ela é atraumática, então ela não vai danificar, ela não vai lesionar a minha gengiva no momento da sutura, por exemplo. Então, esses dois instrumentais a gente gosta de pedir para que sejam específicos, não específicos de marca, né? Mas específicos nessas especificidades. Então, o porta-agulha que tenha vidia e a pinça Dietrich que seja uma pinça Dietrich verdadeira, ok? Esses dois instrumentais eles são um pouco mais caros, mas também não são tão caros assim, mas vai facilitar muito a vida de vocês. A pinça Dietrich ela não vai traumatizar os meus tecidos. E aí uma tesoura para fio, essa que é barata, não é caro, que é uma tesoura do tipo Maio, utilizada para cortar fio mesmo. Tem a reta e tem a curva. Isso aqui vocês não vão precisar investir numa tesoura muito cara não, porque a função dela é cortar fio, né? Diferentemente dos outros que são realmente importantes. Bom, assim como a síntese, né, a incisão tinha os seus princípios, a sutura também vai ter os seus princípios. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a minha sutura tem que ser asséptica. Né? É muito óbvio para vocês já estão bem avançados aí no curso, nós precisamos esterilizar, obviamente, todos os nossos materiais. Né? A sutura, ela é considerada um ato cirúrgico. Então, se eu vou apenas suturar, né? Então, o paciente chegou no meu consultório com o lábio rompido, né? Sofreu um acidente, eu vou fazer só uma sutura no lábio dele. Tem que ser de forma asséptica. Né? Então, eu tenho que ter os meus materiais, todos eles esterilizados, eu tenho que usar todo esse campo aqui que nós vamos passar para vocês lá na clínica. Eu preciso fazer um bochecho, o paciente vai fazer um bochecho, eu preciso fazer uma limpeza, uma antissepsia de pele do meu paciente e eu preciso colocar um campo cirúrgico estéreo, mesmo que seja só para sutura.
No caso da exodontia, nós já estaremos com todo esse aparato e vocês vão suturar numa cadeia ali sem contaminação, tudo bem? Aqui sim, ó, aqui é interessante, tá? Eu falei para vocês que eu ia retomar essa questão da agulha, né? Então a agulha, ela precisa ser traumática. Olha que interessante. Comentei com vocês, né, lá no slide de trás que já vi cair em concurso que geralmente a letra A é atraumática, né? Fala que tem que, preferencialmente, as agulhas utilizadas em cirurgias bucais são atraumáticas, diminuindo dessa forma o dano aos tecidos. Isso está errado, né? Paradoxalmente, nós temos que utilizar agulhas traumáticas, porque como elas são pontiagudas, elas penetram muito mais facilmente nos tecidos, né? Essa daqui ela tem a ponta muito romba. Para eu entrar numa gengiva é muito difícil, então eu acabo por dilacerar, que é o que acontece aqui, ó. Então uma agulha traumática, que é a que a gente gosta, que é a que a gente usa, no que eu entrar na minha gengiva, eu entro de um lado para o outro de uma forma lisa, né? De uma forma que vai ocorrer a perfuração. Já numa atraumática é muito difícil, eu preciso forçar muito para entrar, porque ela não corta, ela é atraumática, né? E quando eu vou dar o meu ponto, existe uma tendência disso aqui dilacerar. Eu acabo dilacerando e eu tenho a perda dessa minha sutura, eu tenho a dilaceração da minha gengiva. Então, só para que fique bem claro, nós vamos utilizar agulhas traumáticas, ok? Isso é importante. No entanto, aqui que causa confusão, né? A minha sutura ela tem que ser atraumática, né? Para ela ser atraumática, eu uso uma agulha traumática, que ela é cortante, então ela causa menos trauma, e eu uso uma pinça atraumática. É essa pinça de Etriche aqui, que quando eu pegar na minha gengiva, ela não pode desgarrar, ela não pode desprender, ela não pode mordiscar a minha gengiva, porque isso vai atrapalhar o processo de reparo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Um outro princípio, sempre que possível, eu tenho que tentar não deixar tecido ósseo exposto. Tá? O que é isso? A minha sutura ela tem que ser fechada por completo. Esse aqui é um exemplo de implante, por exemplo. Tá? Eu coloquei aqui para que fique didático. Então aqui a gente fez 2 implantes, um esquema, e eu vou suturar esse meu corte de modo que vai ficar assim, ó. Onde eu tenho aqui a minha ferida totalmente fechada e eu não tenho tecido ósseo que está aqui embaixo exposto. Isso na exodontia sempre é possível? Nem sempre. Olha só, por exemplo, esse dente aqui que nós extraímos. Uma extração de um dente premolar por indicação ortodôntica. O paciente precisava tirar um dente, apesar de íntegro, mas o ortodontista solicitou. Quando nós extraímos esse dente aqui, olha o alvéolo que fica, o tamanho do alvéolo que fica. Né? Então, eu faço uma sutura, que vocês vão aprender. Isso aqui é uma sutura chamada uma sutura em X, e ela justamente ela é utilizada porque eu não consigo aproximar essas bordas aqui. E eu não preciso aproximar. Então, nem sempre é possível manter esse princípio aqui, ó, né? De não deixar tecido ósseo exposto. Nem sempre. Quando isso acontece, geralmente na exodontia vai acontecer, eu faço uma sutura em X, porque essa sutura em X ela vai fazer com que o coágulo sanguíneo aqui fique aqui dentro do meu alvéolo e eu tenho uma cicatrização que eu chamo de cicatrização por segunda intenção. Né? Vai haver uma migração dessas bordas e essas bordas vão se fechar por si só com o passar do tempo. Geralmente, 7 dias depois, 10 dias depois, eu já não tenho mais essa ferida, ok? Mas ficou o osso exposto. Então, nem sempre esse princípio de não deixar o osso exposto eu consigo fazer, tá? Sutura plano a plano. O que significa falar nessa sutura plano a plano?
É exatamente isso aqui, ó. Então eu tenho que deixar mucosa com mucosa, tecido submucoso com tecido submucoso e vamos pensar aí num periósteo aqui embaixo, tá? Então eu não posso fazer isso aqui, ó. Não pode ficar degrau na minha sutura. Aqui eu tenho mucosa, epitélio, né, unindo em tecido submucoso ou até em tecido conjuntivo, depende da área que a gente está operando. Né? Então, eu não posso ter degrau na minha sutura. Então, sempre que possível, tem que estar totalmente alinhado quando eu consigo encostar borda a borda. Né? Isso é importante. E para a gente finalizar, gente, para a gente iniciar ali o nosso bate-papo, para a gente tirar dúvidas, caso vocês as tenham, para a gente finalizar, nós vamos abordar aqui um pouco dos tipos de sutura, bem rapidamente, tá? Por quê? Porque depois nós vamos retomar esses tipos de sutura no laboratório para vocês, ok? Então vamos lá. Basicamente, em graduação, a gente fala em sutura interrompida e em sutura contínua. Quais são os tipos de sutura interrompida? Nós temos um ponto simples ou o ponto em X, como eu mostrei aqui para vocês, ó. Isso aqui é um ponto em X, tá? Olha lá, ponto em X. E eu tenho também um ponto em U. Vamos ver o que significa isso aqui, tá? Então, um ponto simples é aquele onde eu pego uma extremidade aqui da minha ferida, passo na minha outra extremidade e fecho. Só isso, tá? É o mais simples, como o próprio nome diz, né? Um ponto simples é o mais simples de todos os pontos. Então eu pego um lado da minha ferida, pego o outro lado da minha ferida e fecho. Ponto simples, ok? Olha aqui, ó. Vários pontos simples, eu fecho a minha ferida. É uma ótima opção. Usamos em boca? Muito, muito. Usamos muito em boca, tá? Exceto nesses casos de exodontia que eu falei para vocês, aonde nós temos ali o não encontro das bordas, daí é preferível a gente usar o ponto em X, porque ele retém o coágulo. Ponto simples a gente usa muito. Cirurgias de lábio, remoção de lesões, cirurgias gengivais, enfim. Nós vamos explanar tudo isso aí para vocês com o tempo. Então, o ponto simples é esse, onde eu pego um lado, pego o outro e fecho, tá? Olha aí um ponto simples. Eu peguei um lado aqui, passei, peguei o outro lado e fechei. Ponto simples, tá? É o mais tranquilo de todos. O ponto em X, como mostrei para vocês, que ele é muito utilizado em exodontia, ele faz de fato um X. É um pouco difícil a gente tentar aqui, na aula expositiva, explicar para vocês esse tipo de ponto, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, mas lá na aula prática vai ser muito tranquilo de vocês entenderem. Então, basicamente, o que é? Eu entro aqui de um lado da minha ferida, saio do outro, tá? Então, eu começo como se fosse um simples, ok? Então, entrei aqui, vim para cá. Depois eu volto a minha agulha para cá, entro de novo aqui, saio aqui e fecho. É chato de entender, tá? Confesso para vocês que a primeira vez que eu tive isso em aula expositiva lá no quadro, eu não entendi o que era isso aqui, tá? Então, é como se fosse a união de dois simples sem cortar, transejando e fazendo um X, tá? Então, eu entro aqui, saio aqui, volto para cá, entro aqui, saio aqui e fecho aqui. Lá na prática vai ficar muito fácil de entender isso. Fiquem tranquilos, tá? E o ponto em U. Como é que é o ponto em U, gente? Eu entro aqui de um lado, tá? Na minha ferida, vou até o outro lado, saio aqui. Ao invés de eu voltar para cá como se fosse um X, eu volto pelo mesmo lado, ó. Então percebe que faz um U, ó. Eu entro aqui, trago minha agulha para cá, entro aqui no outro lado, saio aqui e amarro, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, daí a gente já vai. Não, por enquanto não. Ah, tinha caído o vídeo? Poxa. Voltou agora, gente? Vocês conseguem me ouvir normalmente?
Ah, legal. Tudo bem.